Bom, o sentimento da gratidão entrou na minha vida de uma forma muito especial. Finalzinho de 2014, eu estava encerrando o ano com um sentimento tão angustiante, tão sufocante. Estava me sentindo tão mal. Eu tinha a percepção de que aquele ano tinha sido um ano péssimo para mim, que eu não tinha conseguido realizar nada, que eu não tinha conseguido progredir, que eu não tinha conseguido caminhar no sentido de evoluir. E eu estava muito frustrada. E aí era dezembro, eu estava de férias do trabalho e resolvi dar uma faxinada no meu quarto, a fim de organizar minhas coisas, de jogar fora algumas outras coisas, enfim, dar uma ajeitada na bagunça. E foi aí que eu achei, no meio das minhas coisas, um papelzinho dobrado. Quando eu abri esse papelzinho e comecei a lê-lo, tive uma grande surpresa. Um ano antes, eu tinha escrito nesse papelzinho alguns desejos, coisas que eu queria, que eu desejava, que eu queria resolver ao longo de 2014, metas que eu tinha estabelecido e que eu tinha listado nesse papelzinho, dos quais eu nem me recordava, não me lembrava de ter feito essa lista, não me recordava dessas metas e foi algo que eu fiz sem perspectiva nenhuma e que deixei abandonado e esqueci completamente. E quando eu comecei a ler aqueles itens, eu tive... o mundo caiu de uma forma positiva, é óbvio. Mas eu tinha conseguido realizar praticamente 80% daquela lista. E o restante já estava encaminhado para ser realizado ao longo de 2015. E na hora eu falei, caramba, eu tô aqui me martirizando, me sentindo tão mal, me criticando tanto, me punindo, achando que meu ano foi péssimo, que eu não cresci, que eu não realizei nada, mas olha para essa lista. 80% dessa lista eu realizei. 80% dessa lista eu consegui concluir em 2014. Então eu não posso ficar apegada só ao lado negativo, só as coisas ruins que aconteceram em 2014. Olha quanta coisa eu consegui construir. E foi aí que eu tive uma ideia, nessa mesma hora, de que eu precisava retribuir ao universo, eu precisava retribuir a Deus um pouquinho daquilo que eu tinha recebido. E aí eu tive a ideia de que em 2015, todos os dias, ao final do meu dia, eu iria refletir e agradecer por algo que tivesse acontecido naquele meu dia. Essa seria a minha prece, essa seria a minha oração, seria agradecer por algo. E foi o que eu fiz, né? Começou 2015 e aí eu comecei nesse processo de todos os dias eu agradecia por algo. Só que foram se passando as semanas, meses, e aquilo estava ficando automático. Tinha dias que eram tão péssimos que eu olhava para o meu dia e pensava, caramba, meu dia começou do início ao fim tão ruim. Pelo que eu vou agradecer?
tenho nada para agradecer hoje. E tinha dias que eu estava tão cansada fisicamente, psicologicamente, exausta, que eu dizia, não, eu só quero tomar um banho e dormir, não tenho nada para refletir, não quero agradecer por nada hoje, que só quero ir para minha cama. E assim foi indo, nesse ritmo eu fui levando até meados de maio, mais ou menos dia 17 de maio, ainda fui insistentemente tentando agradecer todos os dias. Até que eu disse, não, chega, não tá agregando em nada, não tá me fazendo aprender nada, e eu não tô agradecendo de verdade. Tá sendo uma coisa que eu tô fazendo, não que eu esteja vivendo. Então eu vou parar por aqui. E parei. Foi então que eu voltei a acompanhar o trabalho da Flávia Melissa nesse meio tempo, por coincidência ou não. Flávia Melissa é alguém que eu acompanho há 4 anos. E houve um tempo da minha vida um pouco nebuloso que eu deixei de acompanhar o trabalho dela, né? E, enfim, aí eu retomei, comecei a acompanhá-la novamente e vi que ela estava lançando um desafio, se chamava 300 dias de gratidão, e que iria lançar esse desafio, que esse desafio iria começar a partir do dia 26 de maio. Aí, obviamente, me chamou a atenção e eu fui me informar para saber o que era aquilo, de que forma iria ocorrer aquilo e etc. Aí eu vi que ela já tinha feito outros desafios, até de 21 dias de gratidão e tal. Eu acompanhei um pouco assim para me informar. E aí eu decidi me inscrever no desafio. Eu me inscrevi e aí na mesma hora eu recebi um e-mail com as orientações de como seria o desafio, quando começaria, e eu me apaixonei. E eu vi nesse desafio que a Flávia estava lançando, eu vi como uma nova oportunidade para eu retomar aquilo que eu tinha abandonado há alguns dias atrás. E foi o que eu fiz. Eu meio assim, sem perspectiva, sem expectativa, mas pensei, não, vou ter que fazer, vou encarar essa, vamos ver. E foi o que eu fiz. E lá fui eu, 300 dias de gratidão. E aqui tô eu, 300 dias depois, para falar um pouco dessa experiência que foi maluca, mas que me trouxe muito aprendizado. E eu fico emocionada porque eu não imaginava quanto eu iria aprender com uma atitude tão simples. E eu aprendi muito. Hoje eu vejo a vida de uma outra forma. Eu aprendi a ver a vida de uma outra forma, a ver os problemas de uma outra forma. E eu aprendi a agradecer por tudo. Por tudo que acontece comigo, que acontece naquele dia em especial. Se for algo bom, eu celebro e agradeço. Se quando era algo ruim, eu também agradeço e cresço. E 300 dias de gratidão não me faltou em nenhum dia, nenhum motivo de que eu pudesse ser grata.
todos os dias eu tive motivos de sobra para agradecer. E mesmo que o meu dia tivesse sido o pior dos piores, no final do dia eu refletia e eu aprendia a minha lição e eu agradecia por isso, pelo crescimento que aquele dia estava me proporcionando. E depois, fazendo um retrospecto, eu percebo que aquele meu primeiro desafio que eu fiz comigo mesmo, de agradecer todos os dias de 2015, e quando eu comparo aquele desafio com os 300 dias de gratidão, eu percebo que não estava dando certo o primeiro desafio, porque a minha visão era agradecer pelo meu dia, por alguma coisa boa que tivesse acontecido naquele meu dia. E nem todos os dias são maravilhosos, né? Tem dias que são desafiadores. E é por isso que não deu certo o meu primeiro desafio. Porque a minha visão era outra. Eu achava que eu tinha que agradecer por algo bom. E o desafio da gratidão me mostrou que as coisas ruins também a gente agradece. Desculpem a minha emoção. É que um filme passa pela nossa cabeça e a gente compara a gente com a gente mesmo quando começou, né? E eu percebo que são duas pessoas diferentes. A pessoa que começou esse desafio não é a mesma da pessoa que está terminando esse desafio. E eu acho que eu não poderia encerrar esse desafio de outra forma, que não fosse gravando um vídeo para contar um pouquinho da minha história, para expor um pouquinho do meu aprendizado e para convidar quem estiver me assistindo a também encarar um desafio desses. Óbvio que não precisa ser 300 dias de gratidão como eu fiz. Foi uma loucura, mas eu consegui. Enfim, comecem com 21 dias, com 14 dias, 7 dias, um dia, não importa. Mas tentem e não desistam, porque é um desafio, eu não vou mentir. Mas não desistam, tentem. Eu tenho certeza que isso vai transformar muita gente. E se uma pessoa que estiver me ouvindo seguir esse meu conselho, eu vou ficar muito feliz. E eu vou ficar mais feliz ainda se outras tantas pessoas puderem mudar um pouquinho a sua visão, sair um pouquinho do egoísmo e tentar ser grato.